O tema da apresentação é a crise do setor elétrico, né? Estava conversando isso com o Renato ontem, né? Bom, é um tema que você pode usar sempre, né? Uma palestra que você podia fazer nos anos 30, 40, 50, 60, 70. Então, quando você não tem um tema, a crise do setor elétrico você vai, porque sem dúvida vai ter tema, vai ter assunto, porque é da própria natureza do setor. A questão da crise, né? Não só a questão da crise, mas a questão do que nós estamos chamando assim, dos novos desafios, né? Dos novos desafios do setor. É evidente que os novos desafios, eles estão profundamente relacionados à natureza da crise que você tem. Se você tem uma crise que é simplesmente uma crise passageira, que é simplesmente uma crise que não é uma crise profunda, que é uma crise simplesmente financeira, algo que você resolve com facilidade, é claro que os desafios, né, a estatura desses desafios é uma estatura muito menor. Mas o que eu vou fazer isso aqui, o que eu vou fazer aqui agora, é justamente reunir um conjunto de elementos que sinalizam no sentido de que nós estamos no limiar de uma crise do setor elétrico brasileiro, de uma crise que é uma crise estrutural, de uma crise que provavelmente vai ser uma crise profunda e que vai muito além dos limites do setor elétrico brasileiro. Então, na verdade, o que eu vou tentar fazer aqui é reunir alguns elementos, tanto no que diz respeito ao contexto internacional do setor elétrico no mundo, né, como também do setor elétrico brasileiro. Então, é uma tentativa um pouco impressionista, estou um pouco aqui como Prado, né, tentando dar alguns traços, que são os traços que a gente considera que são marcantes desse momento. E, para fazer isso, eu vou recorrer a uma abordagem que vai ser mais uma abordagem de política energética do que uma abordagem da política específica ou da agenda específica do setor. Porque eu acho que, inclusive, essa agenda ela vai ser muito mais aprofundada à tarde do que eu vou fazer. Eu vou tentar colocar mais o contexto onde se dá as questões que vão ser colocadas à tarde, reunindo alguns elementos. E a questão essencial para mim nessa discussão é que política energética, para mim, essencialmente é a garantia do suprimento de energia. Garantir o suprimento de energia. Que suprimento de energia? Aquele que é necessário para o desenvolvimento econômico e para o conforto da sociedade. Esse é o objetivo da política energética. Quem faz política energética está preocupado com isso. E nessa questão da política energética, a gente vai tentar garantir esse suprimento a partir, essencialmente, dos recursos que a gente tem e dos recursos naturais. Então, na verdade, a política energética, você tem, de um lado, os seus recursos naturais, e do outro lado, você tem as suas necessidades, os seus usos. E fazendo a mediação entre essas duas questões essenciais, você tem basicamente dois elementos fundamentais. Você tem a tecnologia e você tem as instituições, que, inclusive, o Prado começou a conversar com vocês. Energia, essencialmente, é tecnologia e instituições. É importante a questão da precificação, é importante a questão do financiamento, é importante como você organiza a cadeia produtiva, é importante como você organiza as empresas, o modelo de negócio. Sim, essas questões são importantes. Mas o que estrutura o setor de energia, e em particular, mais ainda, o setor elétrico, é essa combinação. As instituições e a tecnologia. Setor elétrico, na essência, é muita técnica e muita política. É daí que você vai estruturando o setor, que você vai abrindo as possibilidades para você explorar todas aqueles atributos do setor que garantem, ao final, o seu suprimento de energia. Então, eu vou tentar discutir sobre essa ótica. Até que não vou me atrever a me aprofundar muito sobre a ótica do setor elétrico, porque eu não vou ensinar missa para padre, que os senhores estão... Né? Aqui a gente tem várias gerações, hoje em dia vários PDVs, não é isso que você conta um pouco a história das gerações do setor elétrico brasileiro, um pouco pelos PDVs. Então, eu não vou por aí, tá certo? Vou procurar me resguardar
numa tradição que é do Grupo de Economia da Energia, do Instituto de Economia, e hoje eu estou no setor de economistas, né, que foi o Prado, agora sou eu, a gente está na parte dos economistas, que é essa versão, ou essa visão de tentar fazer uma abordagem que é mais uma abordagem do conjunto, né, do conjunto de setores e do conjunto de políticas. Não só a política energética, mas também a política industrial, tecnológica, econômica, e como você relaciona essas questões. Então, quando eu imagino sobre garantia do suprimento, e colocando a questão do Renato, né, tem crise? Bom, vamos pensar o seguinte. Hoje você me coloca o seguinte. Se eu olho a matriz energética no mundo hoje, eu tenho o seguinte. 80% dessa matriz é composta por combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis hoje eles são responsáveis por 80% do atendimento das nossas necessidades energéticas no mundo. É 80%. Tá bom. Então, você me diz o seguinte, tem 80% aí. Se você tem, num determinado momento, por uma série de questões, você interdita, você restringe o uso desses combustíveis fósseis, é evidente que você tem um problema. E você tem um problema de magnitude, de estatura, de uma estatura o quê? Muito grande. E por que você faz isso? Os seus combustíveis fósseis são responsáveis pelos seus 80%, ou seja, a gente garante o suprimento de energia, a gente garante a segurança energética utilizando combustíveis fósseis. No entanto, 80% dos gases de efeito estufa, que causam o aquecimento global, que gera a mudança climática, com todos os seus impactos negativos, econômicos e sociais, advém do quê? Da queima de combustível fóssil. Então você me diz o seguinte, olha, aquilo que resolve o seu problema na energia é um baita problema pelo lado ambiental. Essa questão, ela está colocada. É um desequilíbrio, é um conflito, é um trade-off, você chama do que você quiser, mas eu tenho um problema. Então, o que caracteriza hoje o mundo da energia? Se você olha a energia e fala assim, qual é o fenômeno que caracteriza a energia hoje no mundo? É a transição energética. É como é que você sai de uma matriz, que é uma matriz suja, e você chega numa matriz que é uma matriz limpa. E transição é uma coisa maravilhosa, porque transição supõe o quê? Para um engenheiro, que eu sou engenheiro, você olha uma transição, você fala, eu saio do ponto A e chego no ponto B. Só tem um problema com a transição energética. A gente sabe da onde é que nós estamos saindo? A gente sabe. Mas aonde a gente vai chegar e como a gente vai chegar, a gente não sabe. Esse é um processo aberto, incerto, indeterminado. A transição. Aí, eu estava vendo o Luiz Laércio falando de um conterrâneo, né, do Graciliano, né, do Guimarães. E me lembrei do Guimarães, né? O Guimarães encerra o livro dele, né, o grande livro dele, dizendo o seguinte, o diabo não existe. O que existe é o homem e a travessia. E viver é muito perigoso. E por que viver é perigoso? Porque a gente não sabe o que é o viver. Ou seja, viver é incerto. Viver é incerto, a travessia é incerta. Nós estamos aonde? Na travessia. Uma travessia incerta, uma travessia perigosa, como toda travessia, e como seja também o viver, né? Não é só a travessia. Viver é perigoso. É esse momento de travessia, de transição, é que você caracteriza o mundo hoje. Esse é o mundo da energia. Quando você olha essa transição, você fala assim, bom, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu limpo essa matriz? Você fala assim, olha, eu posso limpar mantendo a base de recursos, ou seja, os combustíveis fósseis eles seguem no jogo ou os combustíveis fósseis não seguem no jogo. Se eles seguirem no jogo, eu preciso de uma tecnologia de captura e de estoque de carbono para continuar queimando combustível fóssil, mas só que pegando esses combustíveis e não deixando eles chegarem à atmosfera. Tecnologia sofisticada, cara, que quando você olha na mesa, não parece que é por aí que as coisas vão. Ponto. Outra coisa, sai dos combustíveis mais intensivos de carbono e vão para os mais, né? Os menos intensivos. Então, ao invés de queimar carvão, numa central térmica, eu vou queimar gás. Então, as emissões caem pela metade. Tá certo, deu uma limpada. Tudo bom, né?
primeiro, tem um problema que você continua emitindo. Pode ser a metade, mas continua emitindo. Segundo, você tem que ter gás. Se você tem gás, vai. Se você não tem gás, essa não é uma solução para você. Bom, terceira, posso emitir menos, simplesmente porque vou ser mais eficiente. Então, um avanço brutal nas tecnologias de eficiência energética, de maneira que, ao invés de gastar 100, queimar 100, você vai queimar 50, porque seu rendimento aumentou 50%. Essas três questões, elas ajudam de alguma maneira, mas não resolvem o problema. Por quê? Porque para resolver o problema eu preciso mudar a matriz. Então eu preciso o quê? Preciso de substituir. E aí você tem o quê? De um lado, a velha nuclear, que chegou a entrar no jogo até Fukushima. Com Fukushima a coisa ficou complicada. Nuclear é uma solução chinesa? Sim, é uma solução chinesa. É a solução de quem tem força política institucional para bancar. É difícil. Mesmo quando você pensa no caso inglês, que está sendo proposto, são os ingleses junto com a EDF, mas junto com os chineses. Ponto. Se você quiser, é uma coisa asiática, lá no limite, que é onde a energia vai crescer no mundo de agora em diante. Então, nuclear, hoje, 10% da matriz elétrica. 10% da matriz elétrica. Sobra o quê? Os renováveis. Quando você chega nos renováveis, que na verdade é o que está colocado na mesa, o que está colocado na mesa para a transição energética é renovável. Então, transição energética é sinônimo do quê? Sair de uma matriz de combustíveis fósseis e desembarcar numa matriz de combustíveis renováveis. Esse é o desafio. Desafio alemão, tá certo? A Alemanha, quando fala na Energiewende, a energia, esse é o projeto alemão. Esse é o projeto chinês, quando ele fala assim, eu estou preocupado com a questão, tá certo, ambiental. Esse é o projeto chinês. Esse é o não projeto americano do Trump, quando diz assim, eu não estou preocupado com essa porra. Tá certo? Então ele está tirando, não tem nada a ver com essa troça. Então gira em torno dos renováveis? Gira em torno dos renováveis. E aí, quando você chega nos renováveis, você tem, na verdade, como diz o meu amigo Renato, aquela pimenta do final da piada. Né? A piada vai tranquila, mas tem uma pimentinha no final, que é uma obscenidade do tamanho de um bonde, que faz a minha avó corar. Né? Pois bem, quanto é que custa a substituição? Sair dos combustíveis fósseis e chegar nos renováveis. Olha só, como toda substituição, o impacto negativo vai depender dos atributos do substituto e do substituído, tá certo? Se eles têm mais ou menos os mesmos atributos, o custo da substituição é pequeno. Qual é o custo? Qual é o impacto negativo no time de botar o cara que é reserva? Depende, né? Se o seu reserva for um reserva de alta elevação, né? Foi um cara altamente qualificado, o Paulo César substituindo o Gerson lá nos anos 70, que você não tem a menor ideia do que seja isso, né? Era um cracaço, Paulo César Caju. Ganhamos da Inglaterra, o jogo mais importante da gente, com o Paulo César, que era do Botafogo. Corta. A substituição no Botafogo hoje não tem a menor relevância. Todos são ruins. Tá certo? Então, quando a gente olha a questão da substituição, é nisso que a gente tem que prestar atenção. Os atributos dos combustíveis fósseis e dos renováveis. Os atributos dos combustíveis fósseis são terríveis. Por quê? Porque os combustíveis fósseis, eles nos dão uma liquidez energética. Isso eu roubei numa mistura pouco séria de uma combinação de dois conceitos, que é o seguinte. Nós acostumamos com essa liquidez energética desde a Revolução Industrial. O que é isso? Os combustíveis fósseis nos dão energia na quantidade que a gente quer, na hora que a gente quer e aonde a gente quer. Tá certo? Tem uns 300 anos que a gente se acostumou com a gente. Ter acesso à energia é ter acesso a essa liquidez. Vinícius, no final, como você já foi meu aluno, eu posso falar com a maior tranquilidade. Tranquilo. Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte. Quando você introduz, ou seja, no combustíveis fósseis você tem o controle sobre o fluxo de energia. Você tem um controle sobre a disponibilidade. Por quê? Porque eles são estoques. São estoques. Quando você coloca a questão da intermitência, que você coloca a questão dos renováveis, o que acontece? Terei quando ventar. Terei quando chover.
Terei quando fizer chuva, tá certo? Ou seja, eu não tenho mais o controle. A intermitência é o grande problema. É evidente que é o grande problema. O problema não é simplesmente o custo de geração. O custo de geração da eólica. Gente, não é isso. Não é essa a questão. O que pega é a intermitência. E como é que lidar com essa intermitência? Falar simplesmente, ó, você toma banho quando estiver ventando, né? Não vai rolar. Tá certo? Não vai rolar. Olha, você tem que abrir mão dessa coisa de tomar banho quando você quiser. Aí você, isso vai, ó, processo industrial. Então, a questão é o seguinte: essa substituição, a transição energética, a questão chave da transição energética é dotar esse combustível renovável daqueles atributos que você encontra no combustível fóssil. Tá certo? Essa é a questão chave para o setor elétrico. E é a questão chave do processo de transição. E chamando a atenção para o seguinte: vamos ser. Essa substituibilidade, ela não tem hoje. Ela não tem hoje. Tá certo? Ela não tem hoje. Ela tem que ser construída. Então, ela tem que ser construída tecnologicamente e institucionalmente. Por quê? Porque enquanto não avança a tecnologia, como é que eu faço? Na marreta. Eu vou fazer o seguinte: as instituições definem penalidades para o uso do combustível fóssil e incentivos para o combustível limpo. Tá certo? Então, quando você faz isso, você reduz a diferença entre eles. Eles se tornam competitivos, mas competitivos institucionalmente, politicamente. Significa que eu estou dando penalidades e incentivos. Significa que eu estou dando ônus e bônus, benefícios, tá certo? Estou dando uma força para um cara e estou ferrando o outro. Essa administração, ela é uma administração política, e ela só pode ser. Porque no meio dessa incerteza toda, você dizer que tem uma solução, tá certo? Uma solução técnica, é lobby, né? O lobby da energia eólica em cima do Obama, o lobby do... Não, o carvão bateu no Obama o tempo inteiro. É disputa de lobby. Você não escolhe só tecnologia, você escolhe tecnologia, você escolhe empresa, você escolhe empresário, tá certo? Você escolhe países, é escolha. E essa escolha tem um custo político muito, muito elevado. Tensiona muito a transição. Tensiona, fica muito tenso essa brincadeira. Onde é que entra o setor elétrico diante desse cenário de transição? Marcando. É indeterminado, é incerto, é aberta. O nosso valoroso setor elétrico ele é responsável por 40%, 42% das emissões. Os outros setores, indústria e transporte, é em torno de 20%. Então, você já se colocou ali como um cara importante. E, além do mais, eu acho que o setor elétrico tem uma característica maravilhosa para quem faz política pública. Ele é altamente regulado, ele é altamente controlado, ele é altamente centralizado. Então, é o cara no qual você intervém nele muito mais do que em transporte, que é muito mais difícil. Então, o setor elétrico ele está no centro do processo de transição. A transição energética é a transição elétrica, é a transição dentro do setor elétrico. Isso faz com que esse setor ele se veja diante de um desafio que é o maior desafio que ele teve desde o seu nascimento. Eu não tenho a menor sombra disso, de dúvida sobre isso. Quando a gente pensa assim, no novo desafio do setor elétrico, quando eu penso nesse contexto, ou seja, do setor elétrico, não é só o setor elétrico no Brasil, mas o setor elétrico no mundo, ele tem um baita desafio. Um baita desafio. Que é como enfrenta essa... Quer dizer, o que você exige do setor elétrico hoje é que ele tenha uma flexibilidade, e olha que é um setor que sabe lidar com flexibilidade, muito maior do que ele teve até hoje. A flexibilidade tradicional do setor, que você vê, é extremamente singelo, né? Tem uma variabilidade de carga, trabalho com um produto que não é estocável, portanto, eu tenho que acompanhar o quê? Acompanhar a carga. Né? Há uma incerteza, há uma variabilidade por parte, né, da demanda, que como o setor resolveu historicamente? Resolvo através de sobrecapacidade, resolvo através de capacidade ociosa, resolvo através de sobreinvestimento.
Tudo bem, é a característica desde o início. Basta ver uma curva de carga para saber que né, essa é a sua natureza. Você tem uma parte da capacidade que não vai operar durante o tempo inteiro. Tá ok? Essa foi a nossa flexibilidade histórica, uma flexibilidade unidimensional. Quando você bota a questão dos renováveis, você traz a incerteza para o lado da oferta, para o lado do insumo. Então você tem que ser flexível para as duas pontas. Você achar que isso não é um problema é porque você tem uma alma tremendamente otimista. Isso é um baita problema. Um baita problema para o setor. Então, quando você coloca isso, você fala assim, olha só, vamos ter que ter avanços tecnológicos significativos. Se a gente quer colocar os renováveis, não é colocar 10%, 15% da matriz elétrica, estou falando de botar 50%, 60%, 70%, 80%, como se sinaliza, você vai ter que resolver alguns problemas tecnológicos pesados. E é claro que a questão da estocagem passa a entrar pesadamente no jogo. Eu não tenho a menor dúvida que estocagem é a chave do problema. É a chave da questão. Quem matar a questão da estocagem resolve tremendamente o seu problema. É a variável estratégica. Então, estocagem, as velhas centrais flexíveis, né? Centrais que entram rápido, fazem a rampagem, sobe, desce rapidinho, mas só que é um custo que seja um custo muito menor do que as centrais hoje. E, finalmente, tradição do setor, uma rede grande, inteligente, que esse setor já nasceu inteligente, ele não virou smart grids, ele veio smart grids desde o início do século. Sempre foi um setor esperto. E essa rede que joga o quê? Com a diversidade. A diversidade de carga, que é uma coisa que o setor sempre utilizou. E agora a diversidade, que no caso os brasileiros sempre usaram em cima da diversidade hidráulica. Agora você joga para vento, joga para sol. Ou seja, se você for tomar um banho, vai ter algum lugar que vai estar fazendo sol, que vai estar ventando, e o meu sistema tem essa capacidade de ir lá buscar esse troço e fazer o meeting entre eles dois. Então são desafios muito pesados, que são desafios tecnológicos muito pesados. Agora, o que a gente vê? O que vai definir o patamar da sua participação na matriz elétrica dos renováveis? Esse patamar aqui, ele é um determinado patamar hoje em função da tecnologia que você tem. Se você quiser subir isso de 30 para 40, para 50, para 60, tem que ter inovação tecnológica. Mas a grande dificuldade aqui é que não basta inovação tecnológica, tá certo? Você tem que ter inovações institucionais também, regulatórias. Você tem que criar um outro modelo de negócio. Ou seja, isso dá a estatura do tamanho do problema que você tem. Assim como o setor elétrico nasceu, né, de um conjunto de inovações, que vai da lâmpada, do motor, do transformador, até o relógio de medição, e tudo surge ali no final do século XIX, um conjunto de inovações articuladas, e com essa depois você detonou uma série de inovações gerenciais, regulatórias e tudo mais, você vive esse momento agora. Então, eu diria o seguinte, que diante desse quadro, hoje, se você perguntar qual é o padrão tecnológico do setor, no sentido de que não só como hoje é a sua base técnica, mas principalmente como a sua base técnica ela vai evoluir, eu acho que isso não está colocado na mesa. Você não tem um padrão. Você também não tem um padrão organizacional. Eu não sei como é que você organiza a cadeia produtiva e como é que você vai organizar essa cadeia produtiva. Eu não sei como é que você vai organizar as empresas. Não sei como é que vai ser o modelo de negócios. Vai continuar existindo um negócio chamado distribuição nessa discussão. Todo mundo escreve sobre um novo modelo, novo modelo, novo modelo. Quando todo mundo escreve sobre um novo modelo, ninguém define qual é o novo modelo, você não tem um padrão. Como é que regula isso? Como é que você vai precificar? Como é que você precifica, estocagem, tudo mais? Todo esse conjunto de um mundo completamente novo. Então, o que eu estou colocando com isso aqui? Estou falando uma coisa bastante simples. A gente não tem uma referência. Tá certo? Se eu olhar para fora e falar assim, qual é a referência, qual é o benchmark? Uma coisa que o Prado falou, para fazer o catch-up, né? Se você vem atrás, se o cara que já montou a indústria, já definiu todos os padrões, quando eu venho atrás, eu já tenho esses padrões, então eu vou e copio. Então eu não tenho custo da incerteza. Né? Isso que o velho Antônio Barros de Castro gostava, né? A Coreia, você já vê o quebra-cabeça montado. Então já junto as peças que eu preciso, né? E já vou. Quando eu faço isso agora,
Eu não encontro. Eu não tenho. Tá certo? Então, o setor elétrico hoje é uma coisa extremamente complicada no mundo. Eu não tenho a referência. Eu não tenho a referência. E isso, para um setor que sempre teve a referência, que historicamente teve a referência, é uma coisa que pensa muito. Então, reforçando a questão do Prado, em termos do setor elétrico, se eu penso os anos 90 e penso hoje, eu digo que não tem nada a ver, não só economicamente, como em termos do setor, não tem nada a ver o que o setor elétrico no mundo é e com a discussão dos anos 90. A questão da liberalização, etc., não tem nada a ver. Se você olha o problema efetivo, o problema real, pô, é um baita de um problema. Baita de um problema. Porque sem referência, a gente sempre operou na referência. Historicamente, a gente foi na referência. A referência é importante para o jogo que a gente jogou no Brasil, tá certo? E acho que a gente não tem o tamanho da China, a gente não tem o tamanho da Rússia, a gente não tem o tamanho de gente grande, então a gente precisa da referência. Então, o Edison vai lá e faz o Perry Street Station, que é o primeiro sistema de iluminação americano, o primeiro sistema elétrico americano, se você quiser, em 1882. E ele faz aonde? Ele faz em Nova York, Manhattan, no quarteirão de Wall Street. Setor financeiro. Porque energia era uma coisa cara. E quem tinha dinheiro para pagar, e lá em 1882, era a rapaziada dos bancos. Tá certo? JP Morgan, todo mundo bota dinheiro no Edison. Corta. Em 1883, a gente faz o quê? Faz Campo dos Goytacazes. Não tem nenhum ano, né? 1882, 83, a gente está ali colado. Onde é que a gente faz? A gente faz em Campos. Gente, não é, o seu riso está errado. Campos era uma economia tremendamente vigorosa. Campos era a terceira economia açucareira do Brasil. Perdia só para Pernambuco e para Bahia. Uma economia baseada em quê? Não, no trabalho escravo, meu filho. No trabalho escravo. Né? É uma coisa bem nossa. É uma característica da nossa modernidade, do nosso atraso. O nosso atraso ele é moderno. O nosso atraso gosta de um cosmopolismo, sabe assim? Ele adora isso. Então, quando você iluminou lá a Perry Street Stations, você iluminou os bancos. Quando você iluminou Campos, você iluminou o promenade, o passeio das nossas sinhazinhas com as suas mucamas. Ou seja, a nossa modernidade, ela sempre tem esses sinões. Quando a Light veio, quando a Anfor, outra coisa, 88, 86, é Niagara Falls. É quando o Tesla e o Westinghouse, é esse o sistema, ponto. A nossa, que era uma hidrelétrica. A nossa hidrelétrica, Marmelos. Marmelos é para a indústria. Juiz de Fora, Manchester, brasileira, né? Mas como diria a dona Conceição Tavares, isso não é indústria porra nenhuma, tá certo? Nessas palavras, várias vezes. Delmiro Gouveia não é indústria, entendeu? Não é industrialização. A industrialização vai vir depois. Quando a Light desembarca aqui junto com a Anfor, qual o modelo que eles trazem? Eles trazem um modelo, gente, é um modelo das empresas americanas, das utilities americanas. Traz a base técnica, não é isso? Traz a forma como você organiza. Traz os famosos contadores, como dizia o velho Cotrim. Né? Serviram de escola para os engenheiros brasileiros. É claro que serviram de escola. Atualizados. A Light é 1899 e a Anfor 1929. Quando tem 30, e o governo americano entra pesadamente no setor elétrico, porque Roosevelt, na campanha de 33, diz que ele vai ferrar as holdings, e entre elas as holdings elétricas. E entre eles um cara particular que era o Samuel Sul. Eu vou botar esse cara na cadeia. A eleição, o processo eleitoral de 33, o Roosevelt deixa muito bem claro. Então você tem o primeiro ato federal, abordando a energia elétrica, que é o Public Utility Holding Act, de 35. Você cria a Tennessee Valley, né, que são as hidrelétricas do Vale do Tennessee, que vai ser uma puta influência na engenharia brasileira,
numa região pobre dos Estados Unidos, e cria as cooperativas rurais, que vão fazer a eletrificação em 15 anos de quase praticamente todo o campo americano. Exatamente porque as empresas privadas, reguladas no modelo ali antes de 30, não tinham. E, finalmente, o Roosevelt falou, eletricidade não é mercado. Ela é importante demais para o crescimento, para o bem-estar da sociedade, para ficar na mão do mercado. E regula pesadamente. Então, entra na regulação e entra como produção direta. Nós fazemos isso? Fazemos. O Código de Águas de 34, que nós só vamos regular em 57. E a intervenção do Estado, a gente só vai começar, Estado, governo federal, com a CHESF em 45. E aí a gente começa. E parte de uma experiência muito grande, que é fundamental no setor elétrico brasileiro, que é a experiência dos estados. No Rio Grande do Sul, com a C3E, em Minas, com a CEMIG. Ou seja, o setor elétrico brasileiro, a grande empresa nacional, que é a Eletrobras, ela vai nascer a partir de experiências que são regionais. Então o setor elétrico brasileiro tem, desculpe, um puta localismo. Por isso que você vai ter Furnas, CHESF, Eletrosul, uma coisa inconcebível lá para a EDF, mas é da natureza de como a gente se desenvolveu. Se você não entende isso, você não entende o setor elétrico brasileiro. É uma característica nossa. O que é fundamental aqui? Esse padrão, definido nos anos 30, que vai durante até os anos 80, nós demoramos 40 anos para implementar. A gente passou os anos 30, os anos 40, os anos 50, os anos 60, juntando garrafa para poder centralizar os recursos econômicos, técnicos, financeiros, para, a partir dessa centralização, finalmente dar um salto. E aí, cara, você olha qualquer capacidade, gráfico de capacidade instalada. Você segue até os anos 60, e nos anos 60 você dá um baita salto. Ali você muda o seu patamar. Quem fez isso? O Estado desenvolvimentista do Prado. Desculpe, basta ver lá a capacidade instalada. Então, olha bem, mas nós temos uma referência, e é fundamental a referência para nós. A questão importante, que eu gostaria de chamar a atenção, é o seguinte: nós não somos diferentes. O fato de ser hidráulico não nos transformava numa diferença tão grande. Porque a jogada do setor elétrico, da indústria elétrica que nasce no início do século XX, é a exploração de economia de escala. Só que nós fizemos isso num nível muito maior. Nós fomos muito mais além disso. Ou seja, havia um caminho, havia uma trajetória, e nós fomos muito mais profundo nesse caminho, nessa trajetória. Mas não era uma trajetória fora, tá certo? Nós não estávamos fazendo nada diferente. Foi por isso que, quando chega nos anos 90, e a gente tem que voltar, aquele setor justamente que ia ido mais fundo na proposta do setor elétrico, ou seja, aquele que era mais rígido, mais centralizado, com maior coordenação, ele tem uma enorme dificuldade para voltar para chegar no modelo de competição. E dois setores, nós e a França. Nós e a França. A França cagou. Não vamos mudar porra nenhuma. Seguiu no caminho dela. E nós fomos dar o nosso cavalo de pau. E demos um cavalo de pau com várias aberrações. Garantia física, mecanismo de realocação de energia, PDL. Nós fomos nós, PLD. Demos a nossa. Fomos criativos a beça. Inventamos uma coisa fake, que o Roberto fala isso, é fake. Completamente fake. Um setor elétrico virtual que não existe. Mas mantivemos a nossa trajetória de tentar manter a coordenação. Isso, a geração dos anos 80, a geração que estava em Furnas, que estavam no governo, nas empresas federais, conseguiram reter na mão algum tipo de coordenação daquele negócio. Bem a duras penas, bem que seja ONS, não importa. Quando a gente vai para o governo Lula, e não vou entrar aqui na discussão sobre racionamento, essas coisas todas, o que o governo Lula faz é, gente, os leilões. É tentar retomar um pouco da coordenação, e retoma com o Conselho de Monitoramento do setor, etc., algum tipo de EPE, algum mecanismo de coordenação, mas, essencialmente, ele resolve um problema que o governo anterior do FHC não tinha resolvido, que é o seguinte: o problema da competição. A competição vai acontecer, a competição ela vai ser ex ante. Ela vai ser uma competição ex ante. Ela vai ser a competição no momento do leilão, depois esquece, tá certo? Mas vai ter competição. Vai ter pressões competitivas, etc. Ponto.
E essa é uma grande vitória. Ó, resolvemos com os leilões nossos problemas. Depois de dinheiro, o BNDES bota, tá certo? Então, todos os nossos problemas foram resolvidos. Acontece o seguinte, gente, como já diria o grande Freud, às vezes um charuto é só um charuto, tá certo? O leilão também é só um leilão. Essa é a esfera da comercialização. Havia um problema de política energética que estava correndo por baixo, que tudo bem, ninguém tocou. Que problema era esse? Todo o nosso setor elétrico foi baseado na exploração de um potencial hidráulico que a gente tinha. Desde quando a Light desembarcou aqui, e acho que foi fazer Paranapanema, era uma das primeiras. Henry Borden. Nós já fomos, na virada do século, já eram as maiores, né, maiores barragens do mundo. Nós, maravilhosa. Tudo. O barrageiro, a empresa, né? Tudo. As empresas, como é que você organizou o setor. Até chegar na porra do PLD, foi feito para você explorar a exploração desse negócio aqui. O que aconteceu? Quando, num determinado momento, esse potencial, ele se exauriu, ou não deu para você seguir em diante, ou não seguiu porque tinha o índio, porque tinha sei lá, o quilombola, caralho que for, o bagre, não interessa, mas não foi. Não foi. Não adianta botar porra na culpa no quilombola, no bagre, no caralho, entendeu? Não foi. Parou. O que aconteceu? Eu não tenho mais esse potencial hidráulico. E aí a nossa transição elétrica é como é que eu saio dessa base hidráulica e vou para onde? É isso é um baita desafio, porque o setor elétrico brasileiro nunca pensou isso. Nós nunca seguramos o setor elétrico nas nossas térmicas. Pelo amor de Deus. Você segurava suas térmicas na porra do reservatório de acumulação. É isso que faz a gente original. Isso eu concordo com o Roberto. O que nos torna original não é ser hidráulico, como é o Canadá, como é a Noruega. Não, é a porra dos reservatórios de acumulação. Esse foi o nosso grande pulo do gato. Um puta pulo, brilhante. E depois coordenar as bacias, que isso a gente copiou dos americanos. Espera aí a velha canambra de guerra que trouxe essa experiência. Fizemos isso, tá certo? Então, os reservatórios foram chaves para a gente. Agora foram perdendo a sua capacidade de regulação. Bom, ficamos com um baita problema. E aí, como é que faz essa transição? É claro que a tendência é você falar assim, não, vamos fazer uma transição jogando térmica, não é isso? Gás, etc. Eu acho que isso seria interessante, mas aí corta. Aí eu acho que a gente tem que fazer o que a gente faz historicamente. E a gente faz bem isso. A gente traz, depois tem todas as nossas... É foda, né? Nossos problemas, mas a gente sabe ver. Quando não vê essas idiotices, se perde no caminho. Mas em alguns momentos a gente sabe ver. Estocagem é chave. Estocagem é chave na porra da transição energética, da transição elétrica. Quem tem estocagem leva vantagem. O sonho dos alemães é ter uma estocagem de, 90 terawatt-hora. A gente tem quanto na porra do nosso reservatório? Acho que são 220, 240. A gente tem 240 terawatts dentro daquela porra daqueles reservatórios, tá certo? De estocagem, que os alemães adorariam ter 1/3 daquela merda. Entendeu? Então, o que acontece? Nós temos um elemento que parece, olhando o jogo, peraí, esse negócio aqui é importante. Tá certo? Eu preciso de um meia que vá da defesa até o ataque. Porra, tem esse neguinho aqui que joga aqui, esse garoto pode jogar pra caramba, esse cara. Eu tenho esse cara. Aí, de repente, fala, tem jogo. De repente, tem jogo para nós. Aí eu fico pensando, né? Quem ficar com os reservatórios vai ficar com a chave da brincadeira, não é isso? Aí o que você vai privatizar? Porque você é um merda, né? E o que caracteriza a crise é isso, gente. É muita gente fazendo muita merda durante muito tempo. Isso é o conceito de crise. Que geralmente, né, pouca gente, ou muita gente fazendo pouca, ou durante pouco tempo. Agora, muito, isso é crise. Perfeito? E né, a crise já vem durante algum tempo. Então, qual é a questão? A questão é incerto? É. A transição é incerta? A transição é incerta. É muita incerteza, muitas coisas que a gente não sabe, está aberta, a gente não tem referência, mas existem alguns elementos que nós somos capazes de identificar. Então, qual é a questão? Vamos identificar. Esse elemento pode ser bom para nós. Como é que seria montar um setor que fosse baseado em reservatório, tá certo? E em renováveis? Como é que se faz esse jogo?
Entende? A sua água não vale pela sua capacidade de gerar, ela vale pela sua capacidade de fazer backup. Quer dizer, é pensar de uma outra maneira, cacete. Essa é a nossa tradição, a gente é criativo, nós não somos vira-latas. Nós não somos um povo de merda. Então a gente tem capacidade de olhar. Tá certo? Já fomos capazes de ver. Então esse é o nosso desafio. Então, a gente está numa crise? É claro que está numa base da crise. Existem novos desafios para o setor elétrico? Existe, isso não é porra de retórica. Existem novos desafios no setor elétrico. É de natureza diferente, tamanho diferente, e a gente precisa ter muita inteligência, muita capacidade, muita organização para poder enfrentar e buscar essa saída. Cara, é uma bela agenda. Uma puta agenda. Para quem? Para a geração nova que está aí. Essa é a agenda de vocês. Reinventar, não só o setor elétrico, mas reinventar o Brasil. É essa a agenda de vocês. A gente tem agenda. Não precisa ir para Portugal, caralho. Ou para Miami, que é um mau gosto do cacete. Mano. Então, esse é o grande desafio do setor elétrico. Agora, corta, né? Agora, claro, que esse desafio hoje é imenso. E por que ele é imenso? As instituições são fundamentais para o setor elétrico, historicamente. É um setor que precisa desesperadamente de instituições. E as nossas instituições foram fragorosamente para o caralho. Foi para o vinagre. Você teve um processo de destruição das instituições no Brasil terrível. Terrível. E isso é uma coisa extremamente grave para o país, mas para nós do setor elétrico é uma coisa mais grave ainda, extremamente difícil. Todo mundo aqui que trabalhou no setor sabe, você pega uma proposta, negocia dentro da empresa, depois negocia com os outros, depois negocia com o executivo, depois tem que levar no legislativo, negocia com o legislativo, depois o legislativo vai no judiciário. Não é isso? Até aquilo que eu falava, cara, não adianta você ser um baita engenheiro, um baita economista, tem que ter uma grande capacidade de negociar essa porra, cara. No setor elétrico, um gerente é isso. Um grande dirigente é isso, é o cara que vai lá e negocia e vai a proposta, coisa, etc, etc. Agora, imagina fazer nessas instituições que nós temos hoje. É um baita desafio. Então, se o Renato me precisa, pô, mas é uma crise? Sim, Renato, é uma puta crise, caralho. Porra, é uma crise muito grande. Mas e daí? Aí, né? É Guimarães, né? A travessia, negrão. A vida que nos coube é isso. Então, a gente tem que enfrentar, tem que encontrar as soluções e apostar que o país é maior do que tudo isso. Senão vocês não têm futuro. Senão vocês estão fodidos. Vocês com essas carinhas aí. Se fuderam, lamento. Vai fazer o quê? Nasceram agora. Mas não é isso. Não é isso. Porque a história também, e eu acho que o Prado podia falar até melhor do que eu, a história não é linear. Né? A história é feita de saltos, de surpresa, de incerteza. A incerteza não é uma coisa tão ruim assim no limite. Pode ser que você seja surpreendido por uma coisa boa. Enfim, então eram esses elementos que eu queria colocar aqui na mesa para vocês. Me desculpem, é porque é um momento muito difícil. E para uma geração como a nossa é muito duro. Muito duro.